A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Todo domingo nos encontramos neste momento para meditarmos a Palavra de Deus do domingo. Estamos no 14º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é Lucas 10, 1 a 12, 17 a 20. Ouçamos. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo delas pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sob toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a... Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou seguir a meditação do texto evangélico que acabamos de ouvir, dentro de uma homilia de Papa Francisco. O reino de Deus está próximo, nos foi anunciado no Evangelho. Está próximo, permanece como que escondido, não revelado plenamente, mas em revelação, em manifestação. Está parcialmente escondido, por isso próximo. Próximo de nós, pois Deus sempre está próximo, está na proximidade, e Jesus é a proximidade de Deus. O reino por ele anunciado como proximidade com a sua morte e ressurreição está plenificado. Nele participamos da proximidade de Deus e ele permanece sempre mais próximo de nós. Por isso, ele é a fonte da nossa alegria. Somos amados e nunca abandonados. Permanece entre nós e nós permanecemos nele. Somos participantes em Jesus do mistério do reino de Deus, pois fomos salvos e participamos assim da vida da Trindade.
Mas a alegria que brota da proximidade de Deus enquanto dá paz, não deixa em paz. Dá paz e não nos deixa em paz como uma alegria especial. Provoca em nós uma mudança, enche de admiração, surpreende, transforma a nossa vida, encanta, realiza, leva a vida à sua plenitude. E o encontro com o Senhor é o começo constante, um contínuo dar um passo à frente, jamais retroceder. O Senhor transforma sempre a nossa vida. É o que acontece com os discípulos no Evangelho de hoje. Para anunciar a proximidade de Deus, partem para longe, partem em missão. Porque quem recebe Jesus sente que deve imitá-lo, fazer como ele fez, que deixou o céu para nos servir na terra, saiu de si mesmo para nos encontrar. Portanto, se nos perguntamos qual é a nossa tarefa no mundo, qual é o nosso serviço no mundo, o que devemos fazer como igreja na história, a resposta do Evangelho é clara: a missão. Sairmos e anunciarmos. Ir em missão, levar o anúncio, dar a saber que Jesus veio do Pai para nos tornar todos filhos e filhas de Deus. Isso lembra Papa Francisco no homilia. Jesus, sem esperar que os discípulos estejam prontos e bem preparados, os envia. E o modo de os enviar é cheio de surpresas. Para ir em missão para lugares desconhecidos, entre pessoas desconhecidas, Jesus não diz o que levar, mas o que não levar. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. O mínimo do mínimo, como se propusesse sem bagagem, sem segurança, sem qualquer ajuda. Sem estruturas, sem segurança, sem apoios. É um convite a permanecer na riqueza da pobreza, da força do anúncio do reino de Deus. A riqueza que nos acompanha é o reino de Deus, a vida de Deus. Quanto mais livres e simples, pequeninos e humildes, tanto mais o Espírito Santo poderá inspirar e iluminar o anúncio, isto é, a missão. O envio em missão faz dos apóstolos mensageiros da riqueza do reino, guiados pelo Espírito Santo, na força da simplicidade, do ir com pouco, com o mínimo. O anúncio, a evangelização não é um ato individual, no entanto, e nem mesmo isolado. O anúncio, a missão da igreja, é eclesial e em comunhão. A evangelização em nome da igreja acontece em comunhão. Nenhuma pessoa anuncia segundo critérios e perspectivas individualistas, mas sempre em comunhão, como comunidade, como igreja. A igreja, ela é toda inteiramente evangelizadora. Onde ela se encontra, a igreja, diríamos, as comunidades, se sente responsável pela missão de difundir o evangelho. É por isso que Jesus os envia 2 a 2, porque não é individual, é sempre em comunidade. Papa Francisco, ao falar da evangelização, ensina, no entanto, que a comunidade dos discípulos nasce apostólica, nasce missionária, no entanto, não proselitista. A nossa evangelização, o nosso anúncio não é proselitista. Evangelizar não é o mesmo que fazer proselitismo. Conforme o evangelho que ouvimos, para a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica missionária, e é por isso que Jesus envia para anunciar o reino de Deus. Não a si mesmo, mas o reino de Deus. O Espírito Santo plasma em saída, a igreja que sai, a comunidade que sai, para que não fique fechada em si mesma, mas extrovertida, testemunha contagiosa de Jesus. É verdade, a fé é sempre contagiosa, destinada a irradiar a sua luz até os extremos confins da terra. Contudo, pode acontecer que o ardor apostólico, a missão, o desejo de lançar os outros com um bom anúncio do Evangelho diminua e se torne até tíbio. Quando a igreja, quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, adoece, fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, atrofia-se. Sem zelo apostólico, a fé esmorece. Ao contrário, a missão é o oxigênio da vida cristã, tonifica, purifica, a engrandece. Também nós, ao sermos enviados, somos enviados como comunidade, como igreja,
para anunciar as maravilhas e as belezas do reino de Deus. A outra surpresa e encanto que Jesus nos propõe na missão é a mensagem. Jesus oferece aos discípulos duas mensagens. Primeiro, uma saudação, que a paz esteja nesta casa. Em toda e qualquer casa que entrarem, desejar a paz, saudar com a paz, oferecer a paz. Jesus os envia os discípulos como embaixadores da paz. Somos enviados todos nós, queridos radiovintes, queridos irmãos e irmãs, como mensageiras da paz. Como seguidores e seguidores de Jesus, somos portadores da paz, a paz que é Jesus. Somos mensageiros da paz e seremos reconhecidos como pertencentes a Jesus se formos discípulos missionárias, mulheres e homens de paz. Presença de paz. É assim que seremos todos reconhecidos como verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus, se formos pessoas de paz. No tempo de tanta violência, guerra, morte, somos enviados como mulheres e homens de paz, pois é assim que Jesus nos envia. Como nos ensina Papa Francisco, irmão e irmã, a paz esteja convosco. Começa por mim e por ti, por cada um de nós, pelo coração de cada um de nós. Se vivermos a sua paz, Jesus vem e a tua família, a tua sociedade mudará. Mudarão se primeiro teu coração não estiver em guerra, se não estiver armado de ressentimento e raiva, não estiver dividido, não for ambíguo, não for falso. Por paz e ordem no coração, desativar a ganância, extinguir o ódio, o rancor, evitar a corrupção, evitar a trapaça e a astúcia, é aqui que começa a paz. Gostaríamos de encontrar sempre pessoas mansas, bondosas e pacíficas, a começar pelos nossos familiares e vizinhos. Mas Jesus diz, leva a tua paz à tua casa. Começa por honrar a tua esposa e amá-la com o coração respeitando, cuidando dos filhos e filhas, dos idosos e dos vizinhos. Irmão e irmã, por favor, vive em paz, acende a paz habitará em tua casa, na tua igreja, no teu país. O anúncio, a mensagem. O reino de Deus está próximo. E repete Jesus pela segunda vez no texto do Evangelho de hoje, o reino de Deus está próximo. Somos então convidados a anunciar a proximidade, a compaixão, a ternura de Deus, o reino de Deus. Por isso anunciamos uma esperança. A proximidade e o cuidado de Deus fortificam a nossa esperança, nos tornamos peregrinas da esperança. Ao sermos enviados em missão, Jesus nos provoca uma conversão, uma mudança de vida, não permanecermos fechados em nós mesmos, mas sermos arautos do reino de Deus, o reino da esperança. A esperança e a conversão vêm de acreditar que Deus está próximo, cuida, vela por cada um de nós. Ele é o Pai de todos nós e quer que todos nós sejamos irmãos e irmãs e como irmãos e irmãs vivamos. Se vivermos sob este olhar, o mundo já não será um campo de batalha, mas certamente um jardim de paz. Saudamos com a paz e anunciamos o reino de Deus. Talvez por isso o texto de Isaías, na primeira leitura de hoje, visibiliza a graça da proximidade e o modo do reino de Deus. Ouvimos na primeira leitura de hoje, eis que farei correr para ela a paz como um rio. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. E sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso havereis de ver e o vosso coração exultará e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. Sim, a riqueza e esplendor do reino de Deus que se manifestou numa verdadeira maternidade. O reino de Deus que Jesus anunciou e para isso enviou os apóstolos a dizer, o reino de Deus está próximo. E na segunda leitura de hoje, São Paulo escreve aos Gálatas, quando diz que se gloriava somente em Jesus. Quanto a mim,
Diz que me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. E nos diz mais: o que conta é a nova criação. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, o que conta é a nova criação, isto é, o reino novo que nos foi oferecido por Jesus na cruz e na ressurreição. Nós participamos do reino novo. O que importa é uma nova criação em Jesus crucificado, ressuscitado. Fomos como que recriados, renascidos. Jesus nos conceda sermos cada vez mais missionários, discípulos, discípulos missionários, missionárias discípulas, discípulos missionárias, para sermos cada vez mais os seus seguidores. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Ouçamos um texto de Papa Francisco referente às leituras de hoje. No Evangelho da liturgia deste domingo lemos: Jesus, o Senhor, designou ainda 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante por todas as cidades e lugares para onde ele mesmo devia ir. Os discípulos foram enviados 2 a 2, não individualmente. Ir em missão 2 a 2, de um ponto de vista prático, parece ter mais desvantagens que vantagens. Há o risco de que os dois não se entendam, que tenham um ritmo diferente, que um fique cansado ou doente pelo caminho, forçando também o outro a parar. Quando, ao contrário, se está sozinho, parece que o caminho se torna mais rápido e sem impedimentos. Contudo, Jesus não pensa assim. Não envia solitários ante deles, mas discípulos que vão 2 a 2. Mas façamos-nos uma pergunta: qual é a razão da escolha que Jesus fez?
A tarefa dos discípulos é ir pelas aldeias e preparar o povo para receber Jesus. E as instruções que ele lhes dá não são tanto sobre o que devem dizer, mas como devem ser, isto é, não sobre o livro que devem recitar, não sobre o testemunho de vida, o testemunho de ser dado mais do que sobre as palavras do dizer. De fato, define-os como operários, ou seja, são chamados a operar, a evangelizar através do modo de vida. E a primeira ação concreta através da qual os discípulos realizam sua missão é precisamente ir 2 a 2. Os discípulos não são batedores livres, pregadores que não sabem ceder a palavra ao outro. É antes de mais a própria vida dos discípulos que proclamam o Evangelho, o seu saber estar juntos, o respeitar, ser reciprocamente, o não querer demonstrar que se é mais capaz do que o outro, a referência concordante do único Mestre. Podem-se elaborar planos pastorais perfeitos, implementar projetos bem elaborados, organizar-se nos mínimos detalhes, pode-se convocar multidões e ter muitos meios, mas se não houver disponibilidade para a fraternidade, a missão evangélica não progride. Certa vez um missionário relatou que tinha partido para a África juntamente com um confrade. Após algum tempo, contudo, separou-se dele, ficando numa aldeia, onde realizou com sucesso uma série de atividades de construção para o bem da comunidade. Tudo estava funcionando bem. Mas um dia teve um abalo, percebeu que sua vida era de um bom empresário, sempre no meio de canteiros de construção e papelada. Mas e o mais permaneceu fora. Então, deixou a gestão a outros, aos leigos, e foi ter com seu confrade. Compreendeu assim porque o Senhor tinha enviado os discípulos 2 a 2. A missão evangelizadora não se baseia numa atividade pessoal, ou seja, num fazer, mas no testemunho de um amor fraterno, inclusive através das dificuldades que a convivência fraterna implica. Então podemos perguntar-nos como levar a boa nova do Evangelho aos outros. Façamo-lo com o espírito e o estilo fraterno ou a maneira do mundo, com protagonismo, competitividade e eficiência? Perguntemo-nos se temos capacidade para colaborar, se sabemos como tomar decisões em conjunto, respeitando sinceramente o que os outros nos rodeiam e tenham em conta o seu ponto de vista, se o fazemos em comunidade, não fazemos sozinhos. De fato, é sobretudo deste modo que a vida do discípulo permite que o do Mestre resplandeça, anunciando verdadeiramente aos outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto do Papa Francisco nos ensina, nos incentiva a de que a nossa comunidade cristã, católica, seja missionária. Não temos receio de sairmos 2 a 2 e dizer da beleza do reino de Deus, da vida com Deus, no seguimento de Jesus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio
guiará. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os aniversariantes dessa semana que iniciamos. Dia 7, nascimento de Padre João Matos Abrantes. Dia 9, Padre Jaroslav Piasecki. Dia 11, Diácono Manuel Odemar Vasques Mendes. E no dia 12, Padre Manuel Rupson, baleeiro de Vilhena. E ordenação presbiteral no dia 6, Padre José Roberto Araújo. Lembremos-nos desses nossos irmãos nas nossas orações e agradecemos a Deus a presença e o ministério desses irmãos na nossa arquidiocese. Deus os abençoe. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assim, queridos irmãos e irmãs, encerrando nosso programa, Mensagem Pastoral, e nos encontraremos no próximo. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.